Mas abrimos o Você Bonita desta segunda-feira com um assunto importantíssimo, e eu costumo dizer que é a cara da segunda, né? Que é o dia que parece que a gente acorda pensando num cuidado a mais, pensando em cuidar da nossa saúde, o dia que a gente fala, hoje eu vou treinar. E aí, ele tá de volta, cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Rodrigo Barbosa, bem-vindo. Prazer recebê-lo mais uma vez. Obrigado, Carol. Porque saiu um estudo que eu estava lendo ali no material que as meninas me mandaram, que medir agora a cintura é sim necessário para fechar grandes diagnósticos, até pensar numa questão metabólica, porque algo pode estar escondido que antes vocês sabiam, né, da medida do homem e da mulher, até tal, só que neste momento virou algo extremamente importante, certo? Bem-vindo. Com certeza, muito obrigado pelo convite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a necessidade de avaliar medidas para ter um indicador em saúde. Perfeito. Muitas pessoas se apegam muito à balança, né? Se apegam muito ao peso, quando na verdade o peso em si não é o único e simples indicador de que está tudo indo bem com você. Muitas vezes as pessoas esquecem de que as medidas podem estar relacionadas ao aumento de risco de diversas doenças. E a circunferência abdominal, que hoje é o índice que a American Heart Association, que é o estudo do qual você está falando, está preconizando que seja medida durante as avaliações médicas, avaliações nutricionais, avaliações com educadores físicos, seja rotineira. Por quê? Porque a partir do momento em que a gente identifica o aumento dessas medidas, a gente pode estar dizendo, olha, sua saúde pode estar em perigo, você pode estar correndo o risco de ter diabetes, aumentando o risco de ter uma doença cardiovascular, um infarto, um AVC, aumento do colesterol, inclusive. Então, essa medida vai me falar muito sobre a gordura visceral. O que é gordura visceral? Gordura visceral é aquela que envolve os órgãos do corpo. E que é a mais perigosa caso ela tenha um aumento, então, no organismo. Com certeza, a gordura visceral é a mais perigosa. Por quê? Porque ela tem fatores inflamatórios bem importantes, que hoje é super discutido na ciência, né? O quão as proteínas ruins, o quanto a gordura ruim pode ser estimulada devido à presença desse tipo de gordura no nosso organismo. Agora, doutor, até para o pessoal de casa entender e pensar como a gente pode colocar essas questões até de uma forma prática no nosso dia a dia. Então, claro que numa consulta médica, a gente tem toda a parte clínica de examinar realmente o paciente e eventualmente fazer essa medida. Só que isso é uma coisa muito simples, eu acho que todo mundo pode ter acesso a uma fita métrica e realizar esse momento em casa, anotar ali as medidas. Quais são as regiões mais importantes? Porque quando a gente fala de cintura, no umbiguinho, eu vi também que tem uma relação de quadril e cintura. O que o pessoal de casa tem que entender até para que a gente possa, de repente, manter uma rotina de uma vez por mês, um caderninho, anotar ali, né? E sempre medir, até para ter um controle se aquilo está aumentando mais. Isso que você falou é super importante. Muitas vezes as pessoas esquecem, ficam apegadas a se pesar todos os dias e esquecem de fazer as medidas. E é uma coisa simples que você pode fazer em casa. As referências são bem fáceis de ser encontradas. É diferente cintura de quadril, né? A cintura, no caso, a circunferência abdominal que a gente fala, é a medida em que a gente identifica aqui acima do ossinho mais proeminente que nós sentimos na barriga, que nós chamamos de crista ilíaca, e logo abaixo da última costela, simplesmente passar uma fita, certo? Uhum. E identificar qual que é o tamanho. No caso, nosso manequinzinho aqui, olha, tá com 66 centímetros. Para uma mulher tá super adequado. Então, é acima do umbigo. O umbigo não é uma referência. Muitas pessoas querem se medir pelo umbigo. É verdade, quem tem um tronco um pouco maior, tem um umbigo um pouquinho mais para cima. E muitas pessoas, inclusive, têm uma barriga mais proeminente, também, né? O umbigo vai mais caidinha, aquela barriguinha de chope, né? Tá mais embaixo. A gente não pode usar como referência o umbigo porque ele muda de posição. Então identificou onde está o ossinho. Isso. Acima. Logo acima, que fica exatamente abaixo. Esse meinho aqui dessa região, a gente passa a fitinha, mede ali. No homem, o ideal é que esse valor esteja abaixo de 102, na mulher abaixo de 88. Porém, eu sempre gosto de abrir uma vírgula aqui.
Esses estudos são para o perfil da população americana. Então, a gente tem que ter muita cautela em usar um valor de referência absoluto. Inclusive, uma coisa que você falou que é super importante, que é a relação com o quadril. Tá. Muitas vezes nós podemos pegar essa medida que existe da circunferência abdominal e dividir pela circunferência do quadril, que é a maior circunferência que você pode ter aqui no teu corpo. Aos dois lados do quadril, essa divisão vai falar com mais acurácia, né, com mais precisão, o quanto isso aí está te prejudicando ou não. Se essa divisão for maior que 0,9 no homem ou maior que 0,8 na mulher, sua saúde pode estar em risco. Então a gente vai pegar a medida do quadril, que aí sim também tem que identificar o ossinho para medir quadril. A medida mais larga do teu corpo, é do quadril, tá, tirando os ombros. Certo. E a gente vai dividir a cintura pelo quadril. Exatamente. Tem que dar menor que 0,8. Na mulher. E 0,9 no homem. E 0,9 no homem. Entenderam? Então, no nosso caderninho, a gente anota cintura, quadril, faz ali os valores de referência, faz essa continha e vai tendo um controle em casa. Agora, já que você está falando de medidas e tem uma balança aqui, até que ponto, então, a gente ter uma disciplina e um controle também utilizando a balança? Hoje a gente tem balanças que medem muitas coisas, tem as que apresentam porcentagem de gordura, porcentagem de água, e que claro que a gente sabe que não é 100%, né? Não vão dar ali um resultado exato. Mas o peso, né? O quanto o peso pode ser um marcador? Vou dar minha opinião como especialista cirurgião bariátrico agora, tá? Eu, como faço bastante cirurgia bariátrica, os pacientes ficam muito aflitos e gera muita ansiedade o peso. Então eu falo para eles o seguinte: pessoal, para de se pesar, não se pesa toda semana. Se fosse pesar, se pesa uma vez por mês. Se apegue muito mais às medidas que você puder medir durante a semana, uma vez por semana, e veja o quanto você está evoluindo. Até porque, a partir do momento em que você está fazendo exercício físico, o que é fundamental para reduzir as medidas, né? Só na dieta não vai funcionar, pessoal, tem que ter exercício. A partir do momento em que você torna isso uma rotina na tua vida e não se ficar apegado só à balança, você vai promover a sua saúde de uma maneira muito mais adequada. O peso é importante? Claro que é importante, mas isso aí é bem mais importante nos pacientes que estão numa faixa de peso muito alta. Agora, se pesar com frequência, eu não acredito que isso seja de grande valia, principalmente que vai trazer uma ansiedade muito grande para o paciente. E aí, doutora, a gente entra naquela questão, bom saber que a sua especialidade é cirurgia bariátrica, então você lida diretamente com essa expectativa, muitas vezes, do paciente e daquele paciente que ao longo da vida tentou muita coisa e que realmente chegou numa conclusão que a cirurgia vai ser benéfica para que ele consiga o resultado final. Mas o resultado que todo mundo quer, e a gente sabe o que é efetivo e saudável, é perder gordura. Então, como hoje, pensando até nessa questão das medidas, tendo ou não um controle através da balança, mas como a gente sabe que a gente está progredindo para um resultado de perda de gordura? A circunferência abdominal é um ótimo índice para avaliar a perda de gordura, inclusive porque a circunferência abdominal ela vai nos falar muito o quanto você está perdendo da gordura visceral, que é essa gordura ruim que está por dentro do nosso corpo. Uma outra forma que eu recomendo sempre para os pacientes é que eles façam um acompanhamento com profissionais realizando bioimpedância. O que é bioimpedância? É o exame que vai analisar a composição corporal do teu corpo. E a bioimpedância ela acaba sendo muito mais precisa do que qualquer outro exame. Agora, você gosta mais da bioimpedância na máquina lá, que faz a leitura, ou ali no adipômetro, que pega as preguinhas mesmo e faz uma conta matemática, doutor? Que já que você está dando sua opinião, vamos aproveitar. Olha, eu honestamente acho que você tem que sempre fazer a medida da mesma forma. Então, por exemplo, se você está fazendo no adipômetro, faça sempre no adipômetro, para que você não fique gerando um fator de confusão do método que você está usando. Ambas são boas. Claro que a balança de precisão é um pouco mais moderna, um pouco melhor. Mas se você usar sempre o mesmo método, você vai ter um bom índice de avaliação.
Vou lá e já volto, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Aproveitem porque a gente está falando de saúde, de qualidade de vida, dessa questão das medidas e principalmente, né, do quanto a gente pode ajudar o público de como então perder gordura e ganhar mais massa muscular. Já já volto pra gente continuar. Voltando então nesse nosso papo de medir circunferência, quadril, entender um pouquinho dessas proporções. Doutor, vamos lá. Como a gente pode unir hoje, pensando na prática da atividade física, você com a sua experiência até a parte clínica, que tipo de atividade física você considera que vai dar um resultado de perda de gordura? Porque eu sei que o público tem muita dúvida e o público fica assim, se eu fizer só uma caminhada, eu já estou me exercitando, será que eu vou colher benefício? Se eu fizer um exercício mais intenso, será que é ele que vai trazer o benefício? Então, assim, juntando o todo, o que você acredita que seja hoje eficiente? Eu gosto muito da palavra acredita, né? Porque muitos discutem sobre o tema. Você falou da caminhada. Eu sempre falo para o meu paciente, olha, caminhada é um exercício que vai melhorar a tua parte cardiovascular, mas emagrecer com caminhada é muito difícil. Muito difícil. Então, atividades com impacto, como corrida e atividades aeróbicas, vão te ajudar muito mais a perder gordura, a perder medidas. Então, é bem importante para os pacientes que eles entendam que pequenas caminhadas, exercícios leves, curtos, não vão ser impactantes para perder medidas. Para perder medidas, é importante você ter uma atividade de impacto como bicicleta, corrida, natação e... mais importante que hoje em dia a gente sabe, né? As atividades que alternam intensidade, como academia, são bem importantes e são as mais efetivas. Que são os treinos funcionais, que misturam um pouquinho de musculação com um pouquinho de aeróbico, assim. Esses são os melhores, porque além de você melhorar a parte muscular, você vai melhorar a parte cardiovascular. Então, treinos que misturem, que sejam híbridos, vão ser sempre melhores para os pacientes. Tá aí. Tem perguntinha do público que escreveu pra gente na tela. Obrigada, Mari, um beijo. A calça jeans é uma boa referência para saber se você engordou? Olha, minha opinião é que ela é melhor que balança, hein, doutor? E aí? Nossa, olha, eu vou falar porque eu tenho que concordar com você, não viu? É? Que a calça jeans... Sabe uma outra coisa que acho que é um fator que é impressionante como não mente? Fotografia. Você ter o hábito de se fotografar assim, pelo menos uma vez por semana, você consegue ter uma noção se o seu corpo evoluiu ou não evoluiu em termos de gordura. Então, às vezes, a foto vale mais do que a balança, por exemplo. Vamos fazer aquele caderninho, então, gente. Olha lá, desafio, né? Todo mundo com o seu caderninho, com foto, com o objetivo ali, com as medidas. E aí, deixa o peso, então, você acredita que uma vez por mês tá de bom tamanho. Ótimo. Mas a medição toda semana. Importante. Se você tiver o hábito de fazer o exercício físico e medir for algo que estiver te atrapalhando, por exemplo, a coisa que te gera ansiedade também, foca nos seus exercícios e usa essa medida com uma periodicidade que seja adequada para que seja tranquilo para você e tenha um acompanhamento profissional, porque isso sim vai trazer uma grande diferença e um impacto para você a longo prazo, até para você saber o que deve comer, o que deve suplementar, como deve fazer o exercício físico. E o ganho de músculo? Porque toda vez que a gente ganha músculo, a gente melhora nosso metabolismo, certo? Quando a gente enrijece, né? Porque ganhar talvez a gente tenha muito, mas a gente não torna ali aquele músculo um músculo que está enrijecido e vai utilizar mais calorias para se manter daquela forma. Então, pensando até nos pacientes pós-bariátrica, que a gente sabe que tem uma dificuldade de absorção de alguns nutrientes, até não só vitaminas, mas acredito que de proteínas também, né, doutor? Sim. Como é que a gente consegue esse ganho de massa muscular? Bom, o ganho de massa muscular advém da dieta com exercícios físicos, né? Uma boa qualidade do sono também impacta no desenvolvimento da qualidade muscular. Mas uma coisa super importante que você falou, só puxando um gancho, é que os pacientes às vezes não entendem por que estão se tornando obesos. E é uma coisa que você falou e as pessoas esquecem. O músculo gasta energia, a gordura só guarda. Então é muito comum o paciente que é obeso, ele vira para mim e fala no consultório: doutor, tô aqui com meu marido, ele come 3 vezes mais que eu como um pouquinho e eu engordo. Não é possível. É possível. Por quê? Porque você deixou que o teu corpo tenha mais gordura do que músculo. E aí estoca. A gordura, eu sempre digo isso em consulta, a gordura guarda, o músculo come. Então, um investimento numa musculação e uma alimentação voltada para o ganho de massa muscular pode também, indiretamente, aumentar esse metabolismo para queimar mais gordura. Sim, diretamente, na verdade. Diretamente. Quanto mais músculo, melhor.
A relação músculo-gordura sempre tem que estar numa balança tendendo para que você tenha um músculo, porque ele sempre vai trazer mais qualidade na tua vida. Tá. Tem perguntinha do público? Aproveitem quem escreveu pra gente. Silvia Brigada, tenho 54 anos e ultimamente tenho muita dificuldade em perder medidas. Alguma sugestão para as mulheres nessa faixa etária? A gente sabe que a questão hormonal também está diretamente ligada, né, doutor? Sim, com certeza. É uma avaliação endocrinológica, como você falou, é bem importante para ver se está tudo bem com os hormônios, se existe necessidade de suplementar alguma coisa, trazer de fora hormônios, isso que eu quero dizer. E a fórmula básica, né? Se você quer perder medidas, você tem que ter uma atividade física e comer menos do que gasta. Então, se você está comendo menos do que gasta, você vai acabar perdendo peso e perdendo medidas juntamente. Então, o truque para todo mundo é igual. Infelizmente, com o passar dos anos, a gente vai perdendo um pouco o metabolismo e vai ficando mais difícil de perder. Por isso que a dedicação tem que ser uma constante para que você não tenha que fazer uma dieta, para que você tenha que viver normalmente. O que é que eu quero dizer com isso? Que a dieta faça parte da sua vida. Que o exercício faça parte da sua vida. Tá aí. No final, a conta matemática, ela faz parte, né? Não dá para deixar para lá, tem que ter uma noção ali, pelo menos da forma como a gente coloca no prato. Com certeza. Tem mais perguntinha? Na tela, olha lá. Karina, obrigada, um beijo. Como perder a famosa barriguinha pós-parto? Ai, 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 aquele umbiguinho, né, Karina? Todas nós sabemos, umbiguinho pós-parto. Uma das coisas que a gravidez causa é a famosa diástase de reto, que é o afastamento dos músculos abdominais. Esse afastamento aí só consegue voltar mesmo com o exercício físico. E quando eu falo exercício físico, eu não estou falando de você morrer de fazer abdominal, não. Exercícios complexos que fazem conjugação de vários músculos do corpo te trazem um ganho da força abdominal muito grande e isso vai melhorar a diástase, vai melhorar a qualidade da musculatura da tua barriga. E isso vai fazer com que você perca essa famosa barriguinha pós-parto. Claro, existem procedimentos para pacientes que não conseguiram recuperar 100%, existem procedimentos estéticos que fecham essa barriguinha, mas que normalmente a gente só recomenda para o paciente que já tem o hábito de fazer exercício físico com qualidade. Doutor, interessante você falar dessa questão cirúrgica, precisa de uma avaliação, né, de um profissional para ver se é uma diástase ou se é uma gordurinha a mais que está ali, né, que muitas vezes pode ainda ser gordura, pode ser os dois, né? Agora, é cirurgião plástico que faz a junção de novo do músculo da diástase? A diástase, quando ela está isolada, normalmente nós indicamos a avaliação do cirurgião plástico, sim. Tá. Porém, muito embora pós-gravidez, alguns pacientes desenvolvem em conjunto hérnias do abdômen, né? Hérnia que é buraquinho, que aparece principalmente no umbigo ali. E aí, muitas vezes, o cirurgião geral, o cirurgião digestivo também entram em atuação em conjunto. Ah, quando aí causa um problema que vem uma hérnia secundária a essa diástase. Olha que interessante, a gente fala pouco sobre esse assunto, mas isso é algo que deveria ser mais explorado e que bom que a gente está tendo oportunidade, porque olha quantos anos de uma vida pós-gestação uma mulher pode perder fazendo dieta, fazendo um monte de coisa, e ela se olha muitas vezes de ladinho e vê que ainda tem um abdômen proeminente, vamos dizer assim. E às vezes, gente, é realmente a questão da diástase já ligada a um problema até de digestão e de hérnia. E aí a correção tem que ser cirúrgica. Sim. Mas eu acho que vale a pena, doutor. Eu acho que melhora muito a qualidade de vida, quando bem indicado, né? Sim. Da diástase, eu acho bem interessante. Vamos fazer mais pauta sobre isso. Com certeza. Né, Glaucio? Vamos trazer o assunto, porque isso com certeza é dúvida. Às vezes as mamães estão ali pós, né? Puxa, mas eu tô fazendo tudo certo. E é uma diástase que está escondidinha, precisa de avaliação. Doutora, eu vou te agradecer mais uma vez. Então, vamos lembrar as medidas para as mulheres, para os homens em relação quadril e cintura. Então, para o homem, 102 centímetros de circunferência abdominal ou relação cintura-quadril de 0,9. Tá. E para as mulheres, 88 centímetros ou 0,8 cintura-quadril. Medidas bem importantes para que você possa medir o quanto você está evoluindo com o passar do tempo. Os meus meninos vão, na hora do intervalo, quero ver todo mundo com a fita métrica anotando. O Pascoal já está fazendo assim. É isso mesmo, quero ver a medida de todo mundo. Vou cuidar tudo de vocês agora, viu, doutor? Põe todo mundo na linha. Pode fazer a medida aí dos meus meninos. Não é não, meninos? A cara deles.
Perfeitamente. Quem quiser saber mais do trabalho do doutor, vai lá no Instagram, no @doutorabreviado Rodrigo Barbosa, tudo junto, @doutorabreviado Rodrigo Barbosa, tudo junto, ele que é cirurgião do aparelho digestivo e tem aí como área especialista, então, a cirurgia bariátrica. Muito obrigada. Até a próxima, que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas. Carol, muitíssimo obrigado pelo convite. Espero voltar mais vezes aqui. Com certeza. Sempre um prazer. Até a próxima. Mais.